resolvi gravar esse vídeo aqui rapidamente, né, sobre essa questão da confiança. Principalmente, assim, essa questão da confiança nas instituições, né? Confiança entre pessoas e etc, etc. Não é importante estar simplesmente analisando alguns detalhes aqui, porque tem muita coisa que passa despercebido. Não vou pregar isso em nenhuma igreja por aí, porque hoje em dia tá complicado, entendeu? Falar a verdade. O pessoal não quer nem saber e... Beleza, né? Cada um com suas escolhas. Mas a questão é a seguinte... Paulo, certa vez, disse que considerou refúgio por causa de Cristo, né? Considerei tudo como refúgio por causa de Cristo. Quer dizer, todas as coisas, os conhecimentos aprendidos, as experiências feitas, né, realizadas, tudo aquilo que ele passou aprendendo, né, do Sinédrio, aprendendo, né, das escolas rabínicas que ele frequentava, até mesmo aos pés de Gamaliel, ele considerou tudo aquilo vão. Entendeu? Porque, de fato, não era digno de confiança, né, aquelas informações. Né, porque toda a visão enviesada acerca de Cristo, do Messias, que fizeram ele não enxergar, né, quem que era de fato. Tudo porque lentes, né, outras cosmovisões, lentes de outras pessoas, outros autores, né, que foram lidos, desvirtuavam, né, de maneira que se lia X, se explicava X, mas quando de fato apareceu, aí não foi reconhecido, porque não dava para reconhecer, né, porque as informações estavam totalmente enviesadas. Então tudo foi considerado um lixo. Isso daqui já é uma lição bem clara, porque Paulo abandonou a igreja judaica, que era a instituição dele. E olha que ele era um dos mais promissores, né, da instituição. Os discípulos também tiveram que abandonar a religião judaica. Então, assim, basicamente, várias coisas foram acontecendo, né? E que minaram totalmente a confiança deles em cima da instituição, porque a instituição rejeitou aquele da qual as escrituras falavam. Entendeu? Então, assim, basicamente é uma coisa até difícil de fazer. Aí quantos hoje que estão dispostos a ouvir uma mensagem e entender aquilo e sair da sua igreja? Entendeu? E tomar algum rumo diferente, ou então não, vamos buscar alguma coisa aqui ou alguma igreja que talvez por aí mais próxima, né? Não, eles não querem sair, eles gostam do comodismo que tá ali, do conforto, a vida de, tem uma igreja perto da minha casa, eu vou adorar Deus do jeito que eu quiser e tá certo, né? E é como se Deus se personalizasse, né? De maneira que ele se adequa ao estilo do adorador, né? E não fosse o contrário. Então, quer dizer, é uma grande palhaçada mesmo. Entendeu? O pior de tudo é porque essa questão da confiança aqui, né, os membros lá, muitas vezes um sacaninha com o outro, né? Não, tu tem que me perdoar. Lembra lá, 70 vezes 7, são 490 vezes, eu errei uma, então tu tem que me perdoar 489 vezes. Entendeu? Então, ainda tem esse número de chances ainda de você perdoar. Então, assim, é uma brincadeira de mau gosto mesmo que é feita. E, infelizmente, todo mundo achando que tá salvo, tá... Não tô abafando aqui na vida espiritual, né? Tô falando em línguas, né? A prova que eu tenho o Espírito Santo, né? Que fala. Né? Até no candomblé os caras falam em línguas também. Eu queria saber que espírito, se é o Espírito Santo que fala em línguas neles. E aí o que acontece tipo, tu vê que claramente, né, tanto as pessoas quanto as instituições não são dignas de crédito. Entendeu? Agora, por que você deveria confiar em mim? É como se fosse um espírito. 1 João 4, 1 e 2, se eu não me engano. Não creais a todo espírito. Provai os espíritos. Eles são de Deus ou não. Porque tem saído por aí muitos espíritos e tal. Quer dizer, tudo que é pregado tem que ser analisado. Não pode ser, de certa forma, aceito de forma cega. Então, assim, por isso a confiança. Tanto a confiança de pessoas com pessoas está minada, como das pessoas nas instituições. Então, mas a culpa de ambos, né, nesses casos. Então a gente vai ver alguns textos aqui basicamente, né? Vamos olhar aqui primeiro Jeremias 9, 4 a 5. Presta atenção nisso daqui, que vai falar um pouquinho sobre essa questão assim, de não estar confiando nas pessoas, né? Jeremias 9, 4 a 5 diz assim: guardai-vos cada um do seu próximo, e de nenhum irmão confieis. Porque todo irmão engana totalmente e todo próximo anda caluniando. Enganam um ao outro, não fala a verdade. Ensinaram sua língua a falar mentira, não se cansando em praticar iniquidade. Então aqui vai retratar um pouco, né, do que o profeta estava passando na época dele aqui. Mas claramente é a mesma coisa hoje. Entendeu? Não tem nem o que fazer. Entendeu? Guardai-vos cada um do seu próximo. Guarda. Entendeu? Você não pode confiar nas pessoas. E fala... E de nenhum irmão confieis. Nenhum irmão.
irmão, não é pessoa de fora, é irmão. Entendeu? Porque andam enganando, caluniando, entendeu? Um engana o outro, não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar mentiras e se cansam de praticar iniquidade, né? Até fazem tanto pecado que se cansam, né, de tanto praticar. Então, assim, é a corrupção, o engano mesmo, entendeu? Você pode estender isso para o mundo religioso facilmente, entendeu? Um fala do outro pelas costas, e aí continua aquela bagaceira lá, e todo mundo vai lá, hipócrita, né? Fazer cerimônia de lava-pés, de que, não, tô perdoando aqui meu irmão, né? Outros se batizam, não, tô agradecendo a Deus aqui, e aí acaba praticando assassinato espiritual, né? Porque a pessoa não morreu por pecado de fato. E aí ela vai pra uma cerimônia batismal, toma um banho lá, depois tá usando brinco, joia de novo. Mas beleza, que tipo de mudança que foi operada, mudança de mentalidade, né? Que é a tal da metanoia, né? Que o pessoal fica falando. Não tem, né? O que se vê? Aí você vai confiar numa pessoa dessa? Não tem como. Mas a Bíblia, ela retrata o quê? A confiança em Deus, né? Você tem que confiar em Deus. Deus é a única segurança, né? Os outros são próximos. Isso daí tem que ficar muito claro. Então, assim, é basicamente o que vai estar acontecendo. Jeremias 9, 4 a 5. Né? Tem aí também o texto de Miqueias, capítulo 7, 5 e 6, que aqui já é um pouco mais profundo sobre essa questão de confiar nas pessoas. Né? Não confieis no amigo, nem confieis no guia, aquela que repousa nos seus braços, guarda as portas da tua boca. Porque o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Esse texto aqui devia ser anotado, cara, em cada Bíblia aí, que mesmo que a pessoa não tenha a Bíblia, eu devia pegar esse versículo aqui e colocar na porta da geladeira. E isso aqui é versículo para você usar na prática. Entendeu? Não é para ficar guardado. Tá falando claramente aqui para não confiar no seu amigo. Nem no guia. Nem no guia. Quem que é que tá te guiando? É algum pastor? Algum bispo? Algum padre? Sei lá o quê? Um guru? Cuidado. Não confiei no guia e nem no amigo, entendeu? E aí depois, olha como é que vai se estendendo. O seu amigo, né, o que está mais próximo, o seu guia, né, o coach. Quantos gurus, quantos coaches não tem por aí? O pessoal dando a vida, chorando por eles, uma verdadeira idolatria. E a Bíblia dizendo aqui, ó, não confie no guia, cara. O único guia, ó, ninguém na terra chama de pai, porque um só é o vosso pai, né, que está nos céus. E a ninguém na terra chameis de mestre, porque um só é vosso mestre, o Cristo. Tá claro. Só que não, as pessoas querem gurus, querem guias, ideólogos, então, pessoas que pensem por elas. Beleza, estão confiando neles, né? E aí tu tem essa escadinha, primeiro começando com um amigo, depois vai no guia, e aí depois você confia na sua mulher, entendeu? Daquela que repousa nos teus braços, guarda as portas da tua boca. Isso aqui é uma baita numa black pill, cara. Tu acha que os segredos da tua intimidade estão de fato em segredo? Será que ela não conta tudinho de vocês pras amigas? Mesmo estando dentro de um relacionamento? Quantas mulheres não falam mal dos maridos por aí pelas costas? Entendeu? E às vezes elas até dão pro pastor, né? Numa sessão de aconselhamento pastoral por aí. E tudo falando mal do marido, né, que é o principal assunto. Quanto mais ela fala mal, aí os outros têm essa oportunidade, são tentados a isso, né? E a Bíblia dizendo aqui, ó, daquela que repousa nos teus braços, guarda as portas da tua boca. Fica quieto, cara, porque tudo vai vazar. A Bíblia falando isso aqui, cara, e os caras fazendo cada presepada, e tem todos os segredinhos revelados. Entendeu? Só contar uma historinha aqui de um cara que ele tinha recebido lá uma bolada da empresa que ele trabalhava durante vários anos, né? Ficou acumulando dinheiro lá e tal. Aí a filha da mãe solteira que ele tinha arrumado, né? Arrumou um Zé Droguinha, um desses moleques aí de biquíni e tal. Daí o guri foi lá e começou a ameaçar a guria, porque a mãe dela tinha contado que esse senhor aí tinha dinheiro, né? O guri era Zé Droguinha, já ficou com o olho gordo lá e ficava ameaçando a menina. A mãe, com medo de matar a filha, foi lá, persuadiu o velho a passar a senha. E aí, depois de um tempo, rapou todo o dinheiro do velho. Entendeu? Tipo, que ele tinha trabalhado durante anos. E a Bíblia dizendo aqui, ó, daquela que repousa nos seus braços, guarda as portas da tua boca. Entendeu? É melhor não ter ninguém, né, no braço. Nesse sentido. Você já tá falando de confiança aqui, você vai confiar na mulher? Adão confiou em Eva, né? E olha aí o que deu. Então, assim, a única confiança segura de fato é Deus. Só que as pessoas não querem aceitar isso.
Elas acham bonito demais, pesado, na verdade acham pesado demais falar que ninguém presta pra confiar, entendeu? A única pessoa que tem como confiar é Deus e Jesus Cristo, só. O resto não tem como, só que ninguém quer aceitar isso. E enquanto não aceitar, vão continuar batendo aí a burro em ponta de faca e se ferrando, que nem esse senhor que eu contei a história. Perdeu todo o dinheiro da empresa lá que ele tinha trabalhado durante anos, porque foi dar com a língua nos dentes pra esposinha, pra mãe solteira lá que ele tinha assumido, que já era uma irresponsável também. Né? E a filha, pior ainda, de se envolver com o moleque de biqueira, Zé Droguinha e esses negócios. Não tem como confiar, entendeu? Sede, portanto, simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Tem como. E assim, não precisa acreditar no que eu tô falando, só ver na prática e ó, tá aqui os textos, né? Aqui, ó. Capítulo 7, versículos 5 e 6 do livro de Miqueias. Não confies no amigo, não confies no guia, daquela que repousa nos seus braços, guarda as portas da tua boca, porque o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são de sua própria casa. Os inimigos são... Tá aí, ó. É por isso que quando eu assisti os podcasts lá do Lorde, lá, eu nem estranhava muito o que ele falava, porque ele chamava os amigos de inimigos próximos. Então Jesus disse claramente, se eles não são por mim, são contra mim. Então, portanto, né, ao tentar libertar a gente da Matrix, né, toda pessoa matrixiana se converte em inimigo automaticamente, porque elas vão defender o sistema na qual elas estão plugadas e estão tão arraigadas ali que simplesmente qualquer ataque ali é uma afronta pessoal. Então, assim, é um negócio que precisaria ficar claro na mente das pessoas, mas infelizmente não vai ficar porque elas acham bonito demais essa ideia de confiar. Ah, eu tenho que confiar daquele, no outro, no outro, no outro. E aí vão se ferrando, né, mutuamente. E a confiança em Deus tá ali, né? Que é o essencial aqui que vocês estão dizendo. Salmo 118, versículo 8 e 9. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Ó, já tá claro aqui, ó. Melhor é confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Aqui é uma outra verdade. Não confie nos poderosos. Não confie no pessoal do dinheiro, no pessoal aí, guru de riqueza, de não sei o quê. Não confie. Não confie, porque o tanto de orientações erradas que você pode acabar sendo submetido, ou às vezes se envolvendo em negócios que nem explicaram direito pra você sobre como aquilo funcionaria. Entendeu? Então, assim, é melhor confiar em Deus, cara. Esquece esse negócio de confiar nos seres humanos, confiar em mãe, pai, entendeu? Esquece isso daí, é utópico, entendeu? Os seres humanos são falhos mesmo. As únicas pessoas que podem ser se depositar confiança, né, de forma integral é Deus e Jesus Cristo e acabou. Entendeu? Então, assim, basicamente, aqui está falando claramente, contrasta a confiança limitada que se pode depositar nos seres humanos com a segurança tão ilimitada, né, que se poderia conseguir confiando em Deus. Salmo 146, versículo 3. Né? Não confieis em príncipes, nem no Filho do Homem, em quem não há salvação. Aqui é bem semelhante a essa questão do Salmo 118, né? Salmo 118 lá contrasta a confiança limitada que se pode depositar nos seres humanos com a segurança da confiança em Deus, beleza, mas aqui no Salmo 146, versículo 3, né, não confieis em príncipes, nem no Filho do Homem, em que não há salvação. Aí você contrasta então essa questão do depósito de confiança, né, ou de esperança, que deve ser muito bem averiguado, né, em cima de líderes ou de figuras de poder terrenas. Quantos coaches aí, quantos gurus que não tem por aí. Então, basicamente, continuando exatamente o raciocínio aqui, não é para confiar em pessoas que têm depositando e que têm, de certa forma, assim, tipo, posição de poder, entendeu? Isaías 2:22 também fala: deixai-vos o homem cujo fôlego está no seu nariz, mas em que ele deve estimar. Então, assim, todo homem é igual, pô. Não tem por que estimar ninguém, entendeu? Então, existe essa fragilidade, essa natureza transitória da vida humana, e que depositar confiança nos seres humanos é algo vão. Entendeu? Só que não querem aceitar isso. Jeremias 17:5. Né? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne seu braço e aparta seu coração no Senhor. Essa é uma forte declaração sobre as consequências de priorizar a confiança humana em detrimento da confiança em Deus. Então, assim, tem que confiar em quem realmente é digno de confiança, Deus. O resto não presta para se depositar confiança. Tá claro isso aqui. Não tem o que discutir nesse sentido. Entende?
Existem também outros textos que falam acerca de cautela, de discernimento, né, que precisam ser também analisados. Por exemplo, Provérbios 14:15, né? O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos, quer dizer, ele vai observar as ações, né? Então, a necessidade então, de ser criterioso e ponderado ao acreditar em informações e pessoas. Então, aí a pessoa vem e chega assim, não, eu não vou estudar a Bíblia com você porque o meu pastor disse que eu não posso estudar a Bíblia com gente como você. Olha só o que esse líder espiritual está fazendo. Então, as pessoas precisam ser mais criteriosas nesse sentido. Em Mateus capítulo 10, versículo 16 até o 17, Jesus mesmo diz, né? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, Jesus instruiu claramente os seus seguidores disso, a serem conscientes dos perigos de confiar nos seres humanos. 1 Tessalonicenses 5:21, examinar de tudo, retende o bem. Então, assim, basicamente avaliar todas as coisas. Examinar tudo, retende o bem. Tem que examinar o que for possível, cuidadosamente, entendeu? 1 João 4:1, amados, não criais a qualquer espírito, ou a todo espírito. Não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aqui é um golpe contra essa credulidade cega de ficar acreditando em discursos por aí. Exorta os cristãos, portanto, a discernirem a verdade do erro. Só que aí como é que faz, né? A pessoa não estuda a Bíblia, o pastor chega e fala assim, não, porque você não pode estudar a Bíblia com outras pessoas, porque senão, né, no caso, você vai estar traindo a confiança em Deus, não vai estar acreditando na igreja. Logo não vai ser salva. É absurdo. Quer dizer, ele mantém a ovelha dele presa, justamente porque, no caso, ele tem medo de que ela conheça alguma coisa que, quem sabe, o desmascare, né? Então é por isso que tem que manter as pessoas no redil lá delas, nessa questão da igreja, da instituição. Entendeu? Se os seres humanos não são passíveis de confiança, o que se dirá de instituições, de igrejas? Entendeu? E o pessoal acredita que na igreja ele vai achar a verdade. Eu vou falar um negócio aqui que eu não falei ainda. As grandes e verdadeiras mensagens de Deus que vêm da Bíblia não estão nos púlpitos das igrejas. Já saiu de lá há muito, muito tempo. Tá fora. É um amigo que conta a verdade para um amigo, que conta para outro amigo, mas é descentralizado. Entendeu? Porque lá, o que se faz? Isso é geral, todas as igrejas. Os sermões são aprazíveis, são suaves, agradáveis, palatáveis, seguem totalmente a politicamente correto, né? Essa questão do politicamente correto. E é uma água com açúcar, você sabe, você já foi em várias igrejas aí, sabe que é água com açúcar que os caras pregam, entendeu? Às vezes uma verdadezinha aqui, outra ali e tal, mas no geral, sempre falando bem, né, do status quo do sistema, pastor meio que exaltando o feminismo, né? Sendo que esse tipo de ideologia é totalmente contra a Bíblia, contra o próprio homem, né? E contra Deus principalmente. Mas só que nas igrejas tá tudo bem, né? Inclusive, você vai pregar alguns textos bíblicos lá, ela já começa a torcer o nariz, né? Porque não quer ser submissa e não querem ter, de certa forma, uma hierarquia no reino de Deus. Se fosse possível, elas agiriam igual o diabo mesmo, de tirar Deus do trono e reinar por causa de tamanho narcisismo. Então, assim, basicamente, né, o que vai estar acontecendo nessa questão aqui? Não é para crer em todo o espírito, né? Então, assim, existem fragilidades também nas instituições, não é só em quem prega, que a Bíblia não concentra tanto nessa parte das instituições, só que tu tem o exemplo da igreja judaica, que se corrompeu, e Deus ele age dessa forma. Então, não cumpriu os requisitos ali, escolhe um outro povo e nem avisa direitinho ali aquilo que o povo estava fazendo de errado, porque de tanto tentar avisar, foi rejeitado. Já avisou antes, mas tem uma hora que tem que tocar o barco, entendeu? Então, assim, embora a Bíblia ela não focalize diretamente sobre essa questão aqui da falibilidade institucional, né, tu tem aí essa questão, portanto, de que existem histórias implícitas ali, de ensinamentos que reconhecem que as instituições humanas, elas se desviam, literalmente se desviam dos seus propósitos originais. É o que aconteceu com a instituição judaica. Como é que o cara faz anos e anos em escolas rabínicas, anos e anos estuda o Torá, anos e anos participando ali de vários encontros, né, inclusive fazendo parte do Sinédrio depois e tal,
como um cara desse chega e diz assim, não, esse Cristo aí não tem nada a ver com o que está relatado em Isaías 53, por exemplo, nada a ver. Beleza, o cara estudou de acordo com a lente que ele colocou ali na hora de estudar, né, a cosmovisão dele lá, ele tá chegando a X conclusão. Só que a realidade tá apontando Y. E aí, vai ficar com qual? Aí nessa hora, os títulos acadêmicos do ego continuam. Aí fica complicado porque o cara nunca vai reconhecer que tá errado. Né? Porque isso daí seria uma afronta àquilo que ele conquistou com tanto esforço. Né? Então assim é complicado essa questão. Né? Então a história do antigo Israel tá repleta de exemplos de líderes que se falharam, que não só falharam, se corromperam, né, ao longo do processo, e quem seguiu ele se ferrou também. Né? A própria instituição judaica, os líderes dela, para condenar Jesus, né, se uniram a Roma. Da mesma forma, os protestantes vão se unir com a Igreja Católica para detonar com o Santo do Altíssimo. Entendeu? Os gatos pingados que sobrarem, né, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então tá claro, não tem nem o que discutir aqui, entendeu? No caso, a história então do Antigo Testamento, ela está repleta de exemplos, críticas dos profetas também, de Israel, advertências então também. O próprio Jesus disse que os líderes religiosos são hipócritas, né? Gostam de ficar orando em pé. Aí imagina um pastor hoje, né? Que a maioria fica vendendo indulgência aí pro pessoal, né? Falando para eles comprar um pedaço de terra no céu. É complicado, né? Mesma coisa da Idade Média. A advertência de Jesus quando a hipocrisia dos líderes religiosos. Então, se você aponta as falhas institucionais dentro do sistema, cara, se prepara. Porque os caras não vão alisar pra você, não. Romanos 13:1-7, né? Fala sobre a submissão às autoridades governamentais. Pois toda autoridade é constituída por Deus. No entanto, essa passagem não implica que as instituições sejam falíveis. De fato, essa passagem de Romanos 13:1-7 é mais dedicada a essa questão de tu obedecer, mesmo que seja um governo terreno. Então, porque foi Deus que colocou lá aquelas autoridades e tal. Mas só que, de fato, a pessoa pode ser compensada depois, né? Isso daí. Mas o fato é que essa questão da não confiança, tanto em instituições como também nas pessoas, né? É claro. Tem que manter sempre o pé atrás. Então a Bíblia ela trata de fato essa questão dessa correspondência, né, entre a natureza humana, aquilo que se espera, né, expectativa de certa forma, mas ela também nos adverte a sermos cautelosos, bem prudentes, né, no tocante a essa questão, porque senão a gente vai acabar sendo enganado. Entende? Então a cautela em relação às pessoas, às instituições, ela deve nos levar ao isolamento ou à descrença total. Então tem que tomar cuidado com isso, porque no geral a direção é essa. É chegar num tipo de isolamento e descrença total, quer dizer, o ceticismo absoluto. Mas aí tem essa questão da dependência maior de Deus, né? Também tem que levar em conta. Então vai ser interessante, né, simplesmente vendo isso. Então assim, as pessoas têm que procurar pesquisar um pouco mais para poder chegar a entender, né, um pouco sobre essa questão. O fato é que tem que confiar em Deus, e ponto.